Goro, tem algum tamanho máximo para raquete de tênis de mesa? Tava pensando em fazer uma raquete gigante, tipo uma frigideira da minha mãe, para acertar todas as bolas. Hahaha, seria engraçado. O tamanho da raquete é limitado pelo tamanho da borracha que você vai usar. As borrachas aprovadas pela ITTF têm dimensões específicas e você tem que cobrir toda a superfície da raquete que você usa para bater na bola com a borracha. Então, se a raquete for muito grande, a borracha não vai cobrir tudo, e aí não estaria dentro das regras. E se eu quisesse uma raquete em forma de coração, ou sei lá, de um dinossauro? Sua raquete pode ter qualquer forma que você quiser. Pode ser redonda, quadrada, triangular, ou até em forma de dinossauro. O importante é que seja prática para jogar e que a borracha cubra direitinho a superfície. E tem outra coisa, a raquete tem que ser feita de, pelo menos, 85% de madeira natural. E os 15% restantes? Os 15% permitidos geralmente são usados para materiais que melhoram o desempenho, como fibra de carbono, ALCs, ZLC, fibra de vidro e até Kevlar. Esses materiais podem ajudar no aumento da velocidade, do controle e da sensibilidade da raquete. De qualquer forma, eles só podem ser usados numa camada bem fininha, menos de 7,5% da espessura total da raquete. Então, se forem duas camadas de carbono de 7,5%, já dão os 15% máximo permitidos. Goro, tô começando a perceber que o negócio da raquete é mais complicado do que eu pensava. Mas como é que funciona essa combinação de madeira com as borrachas? Dá para fazer uma raquete personalizada para cada estilo de jogo? Sim, as combinações da madeira com a borracha são infinitas. As principais madeiras usadas são hinoki, coto, limba, aios e balsa. Cada uma dessas madeiras tem características diferentes, como rigidez e sensação ao toque. Caramba! O hinoki, que é uma madeira de cipreste japonês, é super macio e dá uma sensação bem legal de controle. O coto é uma madeira mais dura e rígida. Dá mais velocidade para os golpes. O limba é uma madeira que fica no meio do caminho. Ela oferece um bom equilíbrio entre velocidade e controle. Não é tão rígida quanto o coto, mas também não é tão suave quanto o hinoki. É ótima para quem quer versatilidade, um pouco de tudo. O aios é uma madeira leve e flexível, muito boa para quem busca controle. Ela é muito usada no meio da raquete, ajudando a equilibrar a velocidade e o toque. O balsa é super leve, por isso ele flutua. É usado em raquetes para dar muito controle, mas como é muito macio, geralmente é combinado com outras madeiras para ficar mais firme. Eu sou o tipo que gosta de surpreender, então vou misturar tudo e criar a raquete Frankenstein. Vai ser uma combinação de todos esses. Hahaha. A maioria das raquetes tem de 5 a 7 camadas de madeira, mas tem gente que usa até 9 camadas para aumentar a rigidez e a potência. Uau, 9 camadas? Tipo uma lasanha de madeira. E como ficam as borrachas nessa equação? Aí é que a coisa fica interessante. A combinação da madeira com a borracha é o que define o comportamento da raquete. Borrachas mais macias, como Tenergy ou Yasaka Haxa, dão mais controle e efeito. Se você combinar isso com uma madeira mais rígida, como coto, você consegue velocidade e ainda mantém o controle. Então dá para montar uma raquete para todo tipo de jogo. Sim. E tem mais coisas interessantes. Se você gosta de jogar com pinos longos, normalmente é melhor usar uma raquete que seja 100% de madeira, sem carbono. Isso porque os pinos longos funcionam melhor em superfícies que não têm tanta rigidez, dando aquele efeito estranho que confunde o adversário. Então, para deixar o adversário maluco com os pinos longos, o carbono não é a melhor escolha, né? Sim, mas existem as raquetes Kombi que têm carbono só de um lado para aproveitar o melhor dos dois mundos. Mas a eficiência delas é questionável porque, na prática, nada garante que o carbono fique completamente isolado de um lado só da madeira. Isso pode acabar afetando a sensação e o desempenho de ambos os lados, então muitos jogadores preferem raquetes totalmente de madeira ou totalmente com carbono. Entendi. Eu vou testar tudo isso e deixar meu modelo dinossauro para o momento certo. Hahaha. Tomara que funcione, Liu.